Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Estou aqui começando este pequeno canal aqui, fazendo este pequeno vídeo para que, com a graça de Deus, eu possa estar chegando a muitas pessoas, se for da vontade dele, e estarei sempre aparecendo por aqui. Ainda não sei muito bem os dias exatos que estarei postando vídeo, mas pretendo sempre trazer aqui um vídeo ou outro sobre os assuntos bíblicos, o conhecimento bíblico e teológico, para que uma boa teologia seja mostrada, seja manifestada a todas as pessoas, para que não haja engano a respeito do que a palavra de Deus quer passar, certo? Então, vamos dar início a esse vídeo na parábola que Jesus fala do grão de mostarda. Essa parábola ela fica em Mateus, capítulo 13. Caso você esteja com uma Bíblia próxima, fique à vontade para pegá-la e acompanhar a leitura. Mas o versículo estará aparecendo na tela para vocês, tá bom? Então, vamos dar início. Mateus 13, versículos 31 e 32, onde diz: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Essa, particularmente falando, é uma das parábolas mais lindas e profundas, embora simples, que eu acho quando Cristo fala sobre o reino, quando ele tenta descrever a forma do reino chegando no mundo. Porque, diferentemente do que os judeus eles esperavam do Messias, Jesus ele vem de uma maneira muito humilde. O Messias, como os judeus, como Israel esperava, era alguém que viria com, digamos, com um porte muito para cima, podemos dizer assim, de uma maneira muito forte, fosse um rei, que viesse com uma armadura, com armas, para tirar os judeus, Israel da opressão que estavam ali passando sobre Roma. Então, quando Jesus vem, ele não vem dessa forma que os judeus esperavam, mas de uma maneira humilde. Ele vem de uma cidade muito pequena, que é Belém, como diz a palavra. Ele nasce, no caso, também em uma manjedoura. Então, não havia, digamos, tirando a sua essência divina, nada nobre que chamasse a atenção de Israel ou dos judeus referente à questão messiânica. Mas então, Jesus, ele abre aqui essa parábola referindo-se ao reino dos céus como sendo semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. O que seria isso, Vamos tentar nos aprofundar aqui nesse texto, nessa parábola. O reino dos céus, sendo semelhante a um grão de mostarda, significa justamente a maneira como o reino veio, como ele iria aparecer e depois, no final, como ele ficaria na vida dos cristãos que genuinamente aceitassem Jesus como Senhor e Salvador. Então, o reino dos céus ele é semelhante a um grão de mostarda porque ele começa pequeno. Assim como uma semente começa pequena. Só que à medida que você vai cuidando dela, ela tende a crescer aos poucos e, no final, se torna uma grande árvore. E justamente aqui o grão de mostarda, tendo essa semelhança do reino dos céus, faz isso na vida daquele cristão que ama verdadeiramente o Senhor Jesus e está disposto a praticar
durante toda a sua vida os caminhos que Jesus falou na palavra e os caminhos de Deus Pai. Então, o que é que Jesus quer passar aqui? Jesus quer dizer que o cristão genuíno, aquele que entendeu o Evangelho, que entendeu a mensagem passada da salvação de Cristo, ele precisa pegar esse Evangelho, ele precisa pegar esse reino, né, essa mensagem, e guardá-la com muito cuidado e cultivando sempre essa mensagem, esse reino dentro do seu coração. Por quê? Porque isso é extremamente importante. Lembram da parábola do semeador? O grão de mostarda é um complemento muito bom dessa parábola, né? Que Jesus fala que o semeador saiu para semear e derrubou algumas sementes, né? Umas caíram em uma pedra que acabou, à medida que foi crescendo, foi se sufocando pelos espinhos. Outra semente caiu em um terreno onde pessoas que ouviram o Evangelho, elas receberam, né, aquela mensagem, só que por não ter raízes profundas, logo veio a maldade do mundo, logo veio o maligno e tirou esse reino deles, né? Eles não tiveram o conhecimento, a sabedoria necessária para sustentar essa semente, para sustentar esse reino. Então, esse grão de mostarda seria a semente que caiu em um terreno fértil, né? Seria essa semente que caiu em um coração nos cristãos que verdadeiramente desejam seguir a Jesus Cristo. Então, quando esse grão, né, quando esse reino é absorvido pelo cristão genuíno, ele só tende a se desenvolver cada vez mais e mais profundamente. E à medida que esse grão, que esse reino vai cultivando essa semente, esse reino, ela vai se tornando cada vez mais forte, vai se tornando uma grande árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar em seus ramos. O que são essas aves, né? Essas aves, elas seriam uma representação das pessoas deste mundo, né? Porque uma vez que o cristão, ele recebe o Evangelho e cuida do Evangelho, o Espírito Santo começa a agir dentro dele. Então, ele começa a amar as pessoas, ele começa a se arrepender dos seus pecados, ele começa a professar o amor de Jesus, ele começa a ser humilde, ele tarda em irar-se, e tudo isso, né, à vista do mundo, é algo que está sempre, a questão da ira, né, da maldade, está sempre à tona no mundo. Então o cristão, ele é chamado a não fazer parte dessas coisas, né, tanto a ira quanto a maldade, ou então o orgulho, que também é muito presente no mundo. O cristão, ele é chamado a ser humilde, a não ser orgulhoso, ele é chamado a perdoar as pessoas, ele é chamado a amar uns aos outros, que é um dos grandes mandamentos de Jesus. E dessa forma, quando o cristão ele começa a fazer essas coisas para que o nome de Jesus, né, venha a ser cada vez mais engrandecido dentro dele, o cristão só tende a aparentar-se ser uma pessoa muito boa para as pessoas deste mundo, aquelas pessoas que não receberam o Evangelho, né? Muitas vezes nós conseguimos converter algumas pessoas somente com as nossas ações do dia a dia, né? Ações simples, que é dar comida aos pobres, que seria ajudar uma velhinha atravessando a rua. Tudo isso é uma expressão do evangelho verdadeiro que nós colocamos dentro de nós, que nós cultivamos ele. Então, nós temos que ter isso em mente. Se nós somos cristãos genuínos, se realmente nós amamos Jesus, nós precisamos pegar esse evangelho, nós precisamos pegar esse reino dos céus,
precisamos pegar esse grão de mostarda e preservá-lo, cultivá-lo, cuidarmos dele, para que ele floresça e dessa forma possa mudar não só a nossa vida, mas também a vida das outras pessoas, de maneira que elas queiram vir até nós e querer saber mais sobre essa fé, sobre essa demonstração de amor que fazemos no nosso dia a dia. Então, seria basicamente isso o que essa parábola do grão de mostarda quer passar, né, que Jesus queria passar. O cristão, ele é chamado a se ausentar das coisas malignas do mundo. Nós não podemos, obviamente, sair de vez do mundo, né? Porque também, em uma outra parábola, Jesus fala que nós somos sal e a luz neste mundo, né? O sal do mundo e a luz do mundo. Por que o sal? Porque nós devemos cuidar do mundo, não a ponto de, digamos, nos envolver de maneira que a gente acabe junto das outras pessoas que cometem maldade, nos juntando a elas, né? Nós não podemos ter isso em mente, mas somos chamados a ser sal da terra, a cuidarmos da terra, do mundo, para que equilibremos a maldade e a humildade, né? Nós não podemos deixar as pessoas sendo totalmente livres, podemos dizer assim, né? Livres. Nós não podemos deixar as pessoas fazerem o que quiserem, não que a gente vá obrigar, mas com a mensagem, com a proclamação do Evangelho, a culpa, né? A sensação de arrependimento, o peso de consciência vai agir naquelas pessoas e elas se arrependerão de suas atitudes. Então, nós somos chamados a isso, a preservar o mundo. Esse é o significado do sal da terra e também é como devemos fazer para com o evangelho que está dentro de nós, para com o reino dos céus que há dentro de nós. Temos que preservá-lo, temos que cultivá-lo, para que assim a nossa vida ela possa florescer, né? Ela possa servir como um canal para que Cristo e o Espírito Santo nos conduza e também, através deles, possamos ajudar outras pessoas a seguir Jesus Cristo. Então, este é o vídeo de hoje. Espere mais notificações, estarei aparecendo, não sei ainda o dia, mas, se Deus quiser, estarei voltando com mais conteúdos. Amém? Que Deus abençoe a todos.